Fala turma, tudo certinho? Agora a gente vai entrar na parte 6 do nosso curso de C Sharp, onde a gente vai começar a falar de repetições, tá? O nosso pré-requisito já foi, né? Agora a gente já está manjando de coleção, a gente já sabe o que é uma coleção, né? A gente viu 4 tipos de coleções, a gente viu o vetor, a gente viu a lista, a gente viu a fila e a pilha. E aí a gente percebeu que as coleções são variáveis que conseguem armazenar mais de um valor, né? E a gente percebeu que a diferença entre o vetor e a lista é que o vetor sempre tem a mesma... Ele nasce com 10 elementos, ou com 15, ou com 20, com a quantidade que você falar. E depois que ele foi criado, você não pode mexer na quantidade de itens que tem dentro dele. Diferente da lista, da fila e da pilha, né? Que você pode brincar com o tamanho dos itens. E aí a gente percebeu que a diferença da fila e da pilha é que a fila, o primeiro que entra vai ser o primeiro que sai, e na pilha, o último que entra vai ser o primeiro que sai, certo? Sabendo disso, agora a gente vai entrar em repetição, porque na repetição vai ajudar a gente a percorrer cada um desses itens que estão dentro do nosso vetor, ou da nossa lista, ou da nossa fila, ou da nossa pilha. Com repetições eu consigo percorrer todos os itens da minha coleção. E com repetição eu posso fazer loopings, né? Eu posso trabalhar com contador, eu posso trabalhar com as formas de percorrer listas ou de fazer contagens, né? Mas tá, como que eu faço isso em C Sharp? Essa é a grande questão que está rodeando aí seu pensamento. E eu vou te falar que você também tem 4 formas de fazer repetição. Cada forma ela vai te ajudar em um problema específico, tá? Então, vamos começar da primeira forma. A primeira forma que a gente tem vai ser qual? O comando for. O comando for, ele parece ser difícil, mas ele é muito bobo. Tá? Ele é muito bobo, porque basicamente o que você tem que entender do comando for é que ele tem 3 partes, tá? 3 partes. E ele funciona com a ideia de um contador, certo? A ideia dele é que ele vai começar em um número e aí ele vai ficar contando, ele vai ficar incrementando algum valor até chegar em algum lugar, até chegar em algum número específico, ou até, usando palavras melhores, até ele atender uma condição, tá? Vamos ver o que significa isso aqui olhando para o comando? Então vamos lá. Como que eu começo? Então lembra que o for é aquele comando quando eu quero fazer contagem, quando eu quero usar um contador. Então a primeira parte do meu for, que eu tenho aqui dentro do meu parênteses, é o que? É criar a variável que vai ser o contador. Nesse caso eu criei uma variável que ela tem o nome de i, que é o padrão que você vai usar, que você vai estar sempre vendo aí, que o nome da variável do contador sempre vai ser o nome i, mas você pode colocar o nome que você quiser, mas por padrão a gente coloca sempre i, tá? Então iniciei meu contador i com o valor 0, ótimo, essa é a primeira parte do for. Depois, ponto e vírgula, segunda parte do for. Eu tenho que falar até qual número vai. Então, como que eu falo isso? Eu falo isso através de uma condição. Então, eu estou falando enquanto o meu contador, minha variável i, for menor que 10. Então, enquanto a minha variável for menor que 10, ele vai continuar aqui no meu laço de repetição. E por último, eu estou falando de quanto em quanto que ele vai contar. Se ele vai contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Nesse caso aqui, i mais mais significa que ele está contando de 1 em 1, tá? Então, para cada volta, ele vai contar, ele vai somar 1. Então, na primeira volta, começou com 0. Na segunda volta, ele vai vir aqui na terceira parte, vai somar 1. Então, o meu contador vai estar em 1 e ele vai verificar se ainda está dentro da condição. Então, como 1 é menor que 10, então beleza, está rolando. Aí vai embora. Dá outra volta, outra volta, outra volta, outra volta. Quando a minha variável for 9, 9 ainda é menor que 10, beleza, ele vai contar 1.
Aí agora minha variável é 10. Como minha variável é 10, 10 é menor que 10? Não. 10 não é menor que 10, então ele parou o meu looping, parou minha repetição, e aí ele continua a executar o código, o que tiver embaixo do for, né? O código que tiver na sequência do seu programa é o que ele vai mandar. Então aí acaba a nossa repetição. E todo o código que você for colocar que tiver dentro da sua repetição for vai ficar entre esse bloco de chaves que abre e esse bloco e essa chave que fecha aqui, tá? Então esse bloquinho aqui você pode colocar quantas linhas de código você quiser para cada vez que o seu programa estiver rodando dentro desse for, ele vai ficar aí dentro, ó, dessa chave que abre, dessa chave que fecha, vai ficar aí rodando, repetindo, 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 até a parte 2 aqui, até a condição ser satisfeita, tá? Enquanto ela for verdadeira, vai ficar rodando. A partir do momento que ela for falsa, aí ela sai da repetição. Muito bem, esse é o for tranquilo assim. E aí a gente vai para o próximo comando, né? São 4, esse é o segundo. O segundo, então, a gente vai falar que é o comando foreach. E o foreach, ele funciona justamente com coleções. Por isso que era o pré-requisito você saber coleções. Porque aqui no foreach, o que você vai fazer? Você vai falar que... Porque assim, qual que é a ideia do foreach? O foreach eu estou trabalhando sempre com uma coleção. Lembra que a coleção tem vários itens, independente da coleção que você está trabalhando, vetor, lista, fila ou pilha, sempre vai ter vários itens lá dentro, né? Sempre vai ter vários itens lá dentro. E se você quiser percorrer todos os itens que tiver lá dentro para fazer alguma coisa? Então você quer fazer uma repetição que passa pelo item 1, depois que passa pelo item 2, depois que passa pelo item 3... Então você vai fazer uma repetição que passa por todos os itens. Você não quer fazer uma contagem. Você não quer fazer uma coisa. Você não quer ir de 0 a 10, de 0 a 7, de 0 a 50. Você não quer. O que você quer é percorrer todos os itens da coleção. Essa que é a sua ideia. Então, para fazer isso, você vai usar o foreach. E o foreach ele funciona assim. Você vai escrever foreach, aí você vai falar... Dentro dessa minha coleção, qual que é o tipo, quando eu criei a minha coleção, de qual tipo que eu falei que era? Ah, eu falei que era dia inteiro. Então você vai colocar aqui uma variável inteira, int, e vai dar o nome da variável. Essa variável é o que vai estar sendo cada um dos seus elementos, cada um dos itens da sua coleção vai ser jogado, o valor vai ser armazenado nessa variável item para cada volta que tiver na sua coleção. E aí você vai usar a palavrinha aqui in e escrever a sua coleção, o nome da variável da sua coleção. Então, por exemplo, pensa comigo, você tem um vetor que tem um valor 10, 20 e 30, tá? Então aqui aonde está o in e o nome desse vetor chama números. Aqui onde está escrito coleção de números, você vai escrever números, que é o nome do seu vetor. E aí, é só, porque a cada volta do meu foreach, porque é uma repetição também, lembra? Para cada volta do meu foreach, a variável item vai ter um valor diferente, automaticamente. Na primeira volta, a variável item vai estar com o valor 10, que é o primeiro item do meu vetor. Depois, na segunda volta, ele vai pegar o próximo item do meu vetor, que é o valor 20. Depois, na outra volta, ele vai e pega o valor 30, e assim ele vai até acabar. E para cada volta, ele vai executar todos os códigos, todas as linhas de código que estiverem dentro desse bloquinho, que é a chave que abre e a chave que fecha o foreach. Pode ser mais de uma linha, quantas linhas você quiser, tá? Então, essa é a grande diferença do for para o foreach. O for você usa quando você quer contar e o foreach quando você quer passar por todos os elementos de uma coleção. Cada elemento vai ficar gravado nessa variável aqui, item, tá? E lembra sempre de colocar o tipo certo aqui. Pode ser uma coleção de int, pode ser uma coleção de strings, tem que colocar o tipo certo. Muito bem, próximo
tipo de repetição é o nosso amigo while. O while é como a gente traduz como enquanto. E quando a gente está falando enquanto, então na verdade o que eu estou fazendo é usando uma condição também. Então o while é muito simples porque você joga uma condição ali e ele vai ficar repetindo enquanto a condição for verdadeira. Então aqui que eu estou falando, enquanto a variável número, então tem uma variável que ela chama número, enquanto ela for menor que 10, eu vou executar tudo que tiver dentro desse bloco aqui, dessa chave que abre, chave que fecha, pode ter mais de uma linha de código. Tudo que tiver aqui dentro vai ser executado. Depois que é executada a última linha de código, ele volta aqui para a condição e pergunta: o número, depois dessa volta toda aí, o número continua menor que 10? Se sim, ele vai vir e vai executar de novo todo o seu código aqui que tiver dentro das chaves. Depois, quando ele chegar na última linha, ele vai voltar e perguntar: poxa, já dei 2 voltas, né? E aí, o número ainda está menor que 10? Tá, então faz de novo. E agora, o número está menor que 10? Tá, então faz de novo. E ele vai ficar rodando até o número não for menor que 10. Na hora que isso não for mais verdade, ele para de executar. E é só isso, super tranquilo. Lembrando que condição, eu trabalho com um operador relacional. Então nesse caso estou usando o operador menor, mas eu poderia usar o igual igual, o menor igual, o maior igual, o diferente, certo? Posso trabalhar com todos esses operadores quando estou falando com condição. E o nosso último comando de repetição é o comando do while, que ele é muito parecido com o comando while. Qual que é a diferença então do comando while sozinho para o comando do while, tá? A única diferença entre o while e o do while, a única é que esse comando aqui, o do while, ele vai executar pelo menos uma vez. Como assim? Vamos voltar. Imagina que o código está rolando aqui, rolando. Daí chegou a minha variável número. Vamos supor que a minha variável número, ela chegou aqui com o valor de 30. Na hora que ele chegar no meu comando while aqui, que é enquanto, ele vai falar assim, ó: enquanto a minha variável número for menor que 10. Só que a minha variável número ela já é 30. E 30 não é menor que 10. Então o que acontece? Ele não vai executar, não vai dar nenhuma volta. Ele vai vir aqui, ó, e vai ignorar o que está aqui todos os códigos que estiverem aqui e não vai dar nenhuma volta, porque para entrar na volta, para entrar na brincadeira, a condição tem que ser verdade. Se já chega com a condição sendo mentira, então não dá nenhuma volta, beleza? Pode acontecer. Agora, o do while é diferente. O do while ele já vai chegar fazendo, ó, ele chega fazendo e depois só que ele pergunta. Então vamos supor que a minha variável era 30, o número é 30, ele não perguntou antes, ele já chegou fazendo aqui, ó, faça, ele já vai fazer. Depois que ele terminar de fazer todas as instruções que tiverem aqui entre a chave que abre e a chave que fecha, aí sim que ele vai perguntar: e aí, o número é menor que 10? Daí eu falar: sim, o número é menor que 10. Ou não, o número não é menor que 10. Nesse caso, se a gente usar o 30, 30 não é menor que 10. Então, já era, não tem mais repetição. Mas eu já executei uma vez, né? Essa é a grande diferença. Eu já executei uma vez o que está aqui dentro. Mas não vai ter mais repetição, vai ter uma só. Certo? Essa é a grande diferença do while pro do while. Só isso. Só isso. E com isso, a gente também finaliza nosso vídeo falando dos 4 tipos de repetições. Show de bola! Gostou da joinha? Dúvida? Comenta! Bora que bora!